Abre a sua Bíblia comigo. Eu quero dizer aos irmãos uma coisa muito interessante, irmão Robert. O Robert é lá da nossa cidade, os irmãos saibam, né? Eu lembro um dia que eu estava pregando uma festividade lá. Você já contou esse testemunho aqui, Robert? Não? Não? Conta a benção, rapaz. Eu estava pregando ali na cidade, eu tinha ido para Passos, eu fiquei 6 anos lá, depois fiquei 2 anos em Passos, me voltaram para lá de novo. Mas naqueles 2 anos que eu fiquei em Passos, eu fui pregar numa festividade lá, e esse jovem estava lá no último banco, né? E Deus me usou para sair lá do púlpito e ir lá entregar a mensagem de Deus para ele. Hoje, quando eu vejo ele, irmãos, eu sinto uma alegria tão grande de ver um menino, um jovem deste, ligado com a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E aquilo que Deus usou mim para falar com ele, está se cumprindo a cada dia, né? Cumprindo aqui, né? Então, irmãos, isso aí é para a honra e a glória de Deus. Amém? Então, abre a sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 12. Porque eu estava orando, quando o irmão Robert me ligou, me convidando para estar aqui hoje pregando. E a gente, irmãos, começa até a tremer as pernas, porque se fosse para falar podemos ser de um comício político, até é fácil, mas a palavra de Deus, os irmãos saibam, que não é pela nossa vontade, é pela vontade de Deus, né? É pela vontade de Deus. E quando ele me convidou para estar aqui, eu fui orar. E quando à noite que eu estava dormindo, eu sonhei que estava pregando esta palavra. Eu sonhei que estava pregando esta palavra, mas numa igreja que eu falo a verdade, que eu não conheci de fato, que eu não estou conhecendo poucos irmãos aqui. Tem muita gente nova, né, pastor? Mas é esta palavra que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia então comigo em Gênesis capítulo 12. Vamos ler aqui alguns versículos deste texto, para que nós podemos estar falando um pouco da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Somente até aqui, irmãos. Amém? Pode tomar os assentos glorificando a Deus. Irmãos, eu sei que tem muitos pregadores que dizem que esta palavra é muito conhecida, mas nós podemos entender também que a palavra de Deus diz que ela renova a cada dia. Porque nós lemos o texto, mas o que Deus colocou aqui para passar para a igreja, uma passagem que seja uma mensagem profética. Eu posso, meus queridos, meus amados irmãos, como o culto de hoje, o culto dos embaixadores do rei. Então, quando eu meditava neste texto, e Deus colocou no meu coração,
para que eu pudesse intitular esse texto dizendo que quando Deus nos chama, Ele faz uma promessa. Quando Deus falava com Abraão, nós aqui vemos, nós podemos entender que Ele manda ele sair da sua terra, sai do lugar, do seu lugar. Agora nós vemos aqui, irmãos, quando diz, olha, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai, para que a terra que eu lhe mostrarei. Nós olhamos aqui, nós vimos que então Deus fala com ele, mostra para ele, e no decorrer do texto nós podemos entender uma coisa. E agora, Deus faz uma promessa a ele. Deus fala com ele e diz, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas tem algo aqui que nós podemos entender, que ele disse, olha, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o teu nome. Meus queridos, meus amados irmãos, e tem mais, Deus agora disse, olha, você vai ser uma bênção. Você, Abraão, vai ser uma bênção. Então nós olhamos o texto, meus queridos, meus amados irmãos, que Deus agora continua falando com ele e diz, olha, eu vou te abençoar a quem vos abençoar. Eu abençoarei a quem vos abençoar. Então nós vimos, meus queridos, meus amados irmãos, uma coisa muito interessante. Que então Abraão já avançado de idade, Deus chama ele, faz promessa para ele, para que ele pudesse sim, fazer aquilo que Deus tinha para, se pudesse cumprir sobre o povo, a qual Deus escolhera. Então nós vemos o texto e nós meditamos. Eu estou falando aqui nesta noite, quando Deus chama, Ele faz promessa. Eu quero abrir um parênteses aqui, dentro deste texto, para dizer à igreja, quem sabe você está preocupado com alguma coisa, até mesmo com a sua saúde. Quem sabe você está preocupado com algo que está te envenenando o seu ser, a sua vida. Mas eu quero lhe dizer a você, o Deus que chamou, é o Deus que fez promessa sobre a sua vida. O Deus que fez promessa, Ele cumpre o que Ele falou. Xalabacanda lamassúrias. Ei, xalabanás. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é fiel. Jamais, às vezes você pode até pensar, olha pastor, que às vezes nós podemos até falar conosco mesmo, olha, Deus me chamou. Olha no mundo que eu estava, a situação que eu estava, Deus me chamou e fez promessa sobre a minha vida, que eu ia ter abundância, que eu ia ser muito feliz. Quem sabe que você está pensando, olha, e a minha situação está indo de mal a pior, mas eu quero dizer uma coisa. Quando Jesus disse, olha, no mundo vos tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Jesus, nesta noite, irmão, com este texto, Ele te toma você e diz para você, filho, não te preocupe que está acontecendo, passa por tudo, mas uma coisa eu quero dizer, eu ainda tenho promessa sobre a sua vida, ainda que venha a adversidade, ainda que venha o problema, mas eu te prometi, e eu vou cumprir o que eu te prometi. É isso que Deus quer, irmãos.
Que quando nós vimos que Deus fala com Abraão, faz promessa a Abraão, mostrou para ele, falando com ele. Quando Deus falou com ele, sair do meio da sua parentela, ele não me perguntou para onde que ir, nem para onde que não. Não, ele estava com a sua fé genuína em Deus, que Deus sabia o lugar que ele ia colocar ele. Para que Deus cumpre com aquilo que ele fala. Deus sabe como agir sobre a nossa vida. Eu me lembro, no comecinho da minha fé, quando eu e a minha esposa, nós aceitamos Cristo juntos, num culto ar livre, nós aceitamos Jesus na igreja do Evangelho Quadrangular. Irmãos, eu estava com a minha vida arrasada, meu casamento, e eu procurava a igreja, as minhas irmãs, meus pais, tudo era crente, só eu que estava lá no mundo. A minha esposa veio, eu saía para a igreja com a Bíblia, ela dizia para mim assim, olha, você não vai para a igreja nenhuma, você vai atrás daquelas crentinhas, daquelas mulheres lá. Mas Deus é justiça, irmão. Deus cumpre com aquilo que Ele fala. Então eu não procurei, não fui na igreja mais, mas Deus mandou uma prova para minha esposa que quase ela bate a sepultura. Mas tem uma coisa, quando nós aceitamos Cristo como Salvador na igreja do Evangelho Quadrangular, 3 meses que nós estávamos sobre aquela igreja, Deus usa o próprio pastor e disse, irmão João Vitor, irmã Norma, Deus manda lhe dizer a vocês, só tem um negócio, eu fiquei muito triste. Mas o que foi que nós entristecemos o Senhor, pastor? Olha, Deus me mostrou uma obra muito grande sobre a vida de vocês. Mas eu fiquei triste, sabe por quê? Porque não é no nosso ministério. Eu não fui procurar ministério para sair da igreja. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando Deus faz promessa para a nossa vida, pode crer que Deus vai cumprir com aquilo. Isso daí foi no ano de 1990. Em 1995, nós fomos para a igreja Assembleia de Deus. E lá cumpriu o que Deus tinha falado conosco. E Deus tem nos abençoado. Mas por que o senhor está dizendo com isso, pastor? Irmãos, eu estou dizendo que Deus está colocando no meu coração. Pastor Elias, eu quero dizer, tem alguém aqui nesta noite que estava pensando ser o último culto dele, para não voltar sobre esta igreja mais. Mas Deus manda lhe dizer, a promessa sobre a sua vida ainda continua de pé. Ai, xalabarranda labastúrias. Sabe por quê, irmãos? Que a palavra de Deus é muito fiel. Quando você lê lá em Números no capítulo 23, versículo 19, a palavra de Deus diz que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, faria também não confirmaria. É o que Deus está confirmando para você nesta noite. Deus está confirmando para você ver, abrir os seus olhos, o seu coração e dizer para vocês, para você mesmo, Deus está neste lugar. Não desanime. Não desanime. Sabe por quê, irmãos? Aconteceu um episódio sobre a minha vida. Eu fiquei triste, angustiado, mas nunca imaginava que ia acontecer. Nunca imaginava que podia acontecer aquilo com a gente.
E toda a vida o pastor Elias me conhece, desde 96, nós fizemos a obra junto, né, pastor? E sempre eu dedico minha obra a Deus, a obra de Deus. Sempre eu dedico a minha vida à obra de Deus. Então Deus agora, irmãos, permite que aconteça algo sobre a nossa vida. Às vezes queria bater o desespero, a angústia, a tristeza. Mas nós, eu e a minha esposa, eu tenho meu filho, está aí, ele é especial, ele é surdo, ele é mudo, mas todas as noites, nós estávamos nas madrugadas orando, e todas as noites, até hoje, não sei, eu mando muita mensagem para o pastor Elias, de madrugada que eu estou orando. Então, meus queridos, meus amados irmãos, eu punha de joelho a minha esposa, e meu filho saía lá do quartinho dele, e lá nós estávamos orar com a gente. Irmãos, foi mais ou menos 3 meses de angústia, de tristeza, mas eu quero dizer aos irmãos, uma coisa que Deus ouviu, o nosso clamor, aleluia, e nos deu a resposta, e nos fortificou, deu nós ânimo, deu nós alegria, aquela angústia foi embora, a tristeza foi embora, e Deus nos deu a vitória. Xalabahanda lamastúrias. Deus deu a nossa vitória, irmãos. Sabe por quê? Aleluias. É o que Deus tem para conosco. A promessa que Deus tem com cada um de nós. Aleluias. Hoje você pode estar passando o que você está passando. Mas não esqueça que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A sua alegria vai chegar, a sua tristeza vai embora, e você vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esta angústia que você chegou aqui nesta noite, neste santuário, ao terminar este culto, ela foi embora. Sabe por quê? Porque a alegria de Deus chegou para a sua vida. Não desanime, irmãos. Não preocupe o que pode acontecer. Ainda que você, aleluias, passa a sua vida no momento de tristeza, de angústia, mas lembra que tem um Deus no céu que cuida de você. Tem razão de o salmista dizer, aleluia, ainda que eu passasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Deus está conosco, aleluia. Não preocupe, irmãos. Não preocupe, eu estou falando uma coisa, um tema muito interessante. Quando Deus nos chama, Ele lhe faz promessa, Ele já fez promessa sobre a sua vida, para você, aleluia. Por que temer? Aleluias. Se vocês olharem para a vida de Abraão, quantas divergências ele teve, né? Ele tinha voltado desanimado, mas ele não olhou. Chegou a ponto de Deus falar com ele: ó, sai do meio da tua parentela. Para que teve que levar Ló? Ló foi um tropeço no caminho de Abraão, mas Deus estava com ele. E quanto Deus está conosco, irmão, pode vir o que vier, Deus é maior. Deus é maior, Deus é grande sobre a nossa vida. Eu tenho coisa para falar que Deus fez sobre a nossa vida, meus queridos, meus amados irmãos. Se eu pudesse estar aqui a noite inteira. Nós fomos para a igreja, sabe que ano?
de ano de 1990. Nós fomos para a igreja. Irmãos, quantas vezes nós passamos momentos difíceis. Quantas das vezes que parece que nós olhávamos para nós mesmos e falávamos, não aguento, não suporto. Mas tem uma coisa, o nosso Deus olhava por nós. Sabe por quê, irmão? Deus fez uma promessa comigo, com a minha esposa. E eu me alegro muito de estar na casa de Deus, ser um pastor hoje. Porque na outrora, irmãos, na minha casa, irmãos, meu pai era chefe de centro de macumba. Eu já fui do candomblé, já fui do magia negra, tudo quanto é porcaria. Mas tem uma coisa, no dia que Deus usou duas velhinhas, aproximadamente mais de 60 anos, e disse para minha mãe, eu estava junto com a minha mãe na Cidade de Paz, ela disse assim, Dona Nazaré, nós podemos ir lá na sua casa, falar da palavra de Deus. A minha mãe disse, sim, pode sim. Saí de perto daquelas mulheres, falei, mamãe, a senhora é louca, mãe, você vai ver o que o pai vai fazer com essas mulheres lá em casa. Eu tenho certeza que tem pessoa aqui que já foi de centro espírita, essas coisas, de candomblé, sabe como é que é. Mas por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo, irmãos, porque a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Aí, irmãos, chegou no domingo, nós estávamos em casa, depois do almoço, chegou as duas velhinhas. E eu falei, vou ficar de trás da porta, quando o pai sair com essas velhinhas aí, eu estou escondido aqui atrás da porta. Eu escondi, irmão, quando meu pai, elas começaram a falar de Jesus para meu pai, da palavra de Deus, olhei no rosto do meu pai chorando. Meu pai chorando. A minha mãe chorando. Eu olhei daquela situação, falei, meu pai hoje não fez nada. Porque meu pai era um homem baixinho, pequeno igual eu, mas sem educação, irmãos do céu. Um homem bruto. Então, meus queridos, meus amados irmãos, e naquela tarde, elas foram embora, quando chegou bem de tardezinha, aquele tempo era muito difícil ter um carro. Cidade de Paz podia contar os carros que tinha. Mas nós tínhamos uma charrete com um animal muito lindo, muito bonito. Na mão do carro, é o carro do ano. Meu pai chegou para mim e falou assim, Vitor, põe o animal na carroça, vamos na igreja dessas mulheres. Irmãos, eu conto isso, eu choro, sabe por quê? Porque o meu pai, a minha mãe, aceitou Jesus como Salvador. E aqueles meus irmãos também aceitaram Jesus como Salvador. Aqueles que estavam lá no centro de macumba, juntamente com o meu pai, foram para a igreja, mais ou menos 10, juntamente com ele, aceitou Cristo. E lá na onde era o centro de macumba, virou ali, irmãos, aleluia, para a honra e a glória de Deus, uma igreja que ali Jesus libertou, Jesus salvou. Nada é impossível para Deus. Quem sabe você está achando que a sua situação está impossível, mas para Deus nada é impossível. Aleluia.
Quem sabe você pode até estar pensando: ah, pastor, o senhor não sabe da minha vida, você não conhece como está lá no meu lar. Eu não quero nem saber, eu quero saber que o Deus que eu estou pregando, a palavra dele, é o que toma seu lar, aleluia, nesta noite, e te abençoa. Você vai voltar para o seu lar, você vai encontrar tudo diferente, porque Deus fez promessa sobre a sua família. Deus, Ele é fiel, irmãos. Aleluias. Você pode estar aqui nesta noite pensando no amanhã, mas eu quero dizer a você, aleluia, o amanhã está por vir, mas eu quero dizer a você, que Deus já tomou as providências desde agora, porque o Deus que me mostrou naquela madrugada, em sonho, estava pregando esta palavra, é o Deus que tem zelo por nós. Aleluias. Mas para tu ver a diferença, nós olhamos que a palavra de Deus, ela nos fala, meus amados irmãos, que eu estou pregando, quando Deus lhe chama, Ele faz promessa. Mas se Deus tem uma promessa na sua vida, se Deus quer te abençoar, eu quero que você ouve que Deus está falando com você nesta noite. Receba esta palavra. Sabe por quê, meus queridos, meus amados irmãos? Porque quando você lê lá no capítulo 28 de Deuteronômio, você vê que a palavra de Deus diz: será que se ouvir a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de fazer todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre essa terra. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Quem sabe até hoje você tem andado de cabeça baixa. Quem sabe você tem andado sempre preocupado com o seu problema, com a sua situação, mas crê somente, obedeça o que Deus quer que você faça, que Deus quer que você faça, é obedecer a palavra de Deus. É isso que Deus quer para cada um de nós, irmãos. Ele quer que nós obedeçamos, que nós servimos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, aleluia, oh glória a Deus, porque Ele tem promessa para cada um de nós, aleluia. Quando você lê, no livro de Josué, no capítulo 1, você vai entender o que Deus quer para você e para nós, as promessas que Ele tem. Quando Deus fala a Josué, diz: olha, o meu servo Moisés, ele é morto. Que eu quero dizer, ele não tem vida mais. Mas tem uma coisa, aleluia, ele faz uma promessa com Josué. Ele promete a Josué, ele fala algo a Josué. Então, meus queridos, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus nos fala claramente para o nosso coração, quando Ele faz promessa, Ele diz: olha, o meu servo Moisés, agora ele é morto, e agora eu quero lhe dizer: levanta-te, pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, irmão Robert, eu estava analisando esse levantar. Quando Deus falou a Josué: levanta-te, eu fiquei pensando, mas será que Josué estava deitado ou sentado? Deus falou claramente comigo. Ele estava falando para Josué: Josué, coloque-se em prontidão.
Sabe que Deus manda falar para você: filho, levanta e coloca em prontidão, e o que eu tenho para a sua vida é muito melhor. O mundo pode te oferecer tantas as coisas, mas eu quero dizer, o que Deus tem para você é muito melhor. Com Deus é melhor. Este levanta aqui, ele estava dizendo: Josué, coloque-se em prontidão, que tu agora vai estar com este povo, você vai levar eles até a terra. Você sabe que eu estou feliz aqui, irmãos? Porque o que Deus está falando no meu coração, aleluia, a igreja de Jesus é muito forte para a sua vida, aleluia. Como eu falei para o pastor Eli, que está em pessoa aqui, que era o último culto que ia vir aqui nesta noite. Mas você vai levantar a sua cabeça, o seu ânimo, a sua vontade de caminhar e servir a Deus. Sabe por quê? Porque quando Ele faz a promessa, aleluia, Ele quer te oferecer a você, é coisas grandes, é coisas enormes, aleluia, que você, quando Ele faz promessa, que nós vemos que todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, Josué, vai ser de vocês. É isso que Deus quer para a igreja, é isso que Deus promete para nós, é isso que Deus quer fazer para a igreja de Jesus aqui em casa. Porque eu sei que o pastor Eli é um pastor de oração, eu conheço, mas eu quero dizer, meus queridos, meus amados irmãos, não fique só esta promessa. Ele continua prometendo mais. Ele diz para Josué levantar, colocar em prontidão para conduzir o povo. Mas ele agora, lá no versículo de número 5, olha que tem mais, Josué. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Você pode até pensar em sair da igreja, em desistir, mas Deus não vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de você, porque Deus tem promessas sobre a sua vida. Ele tem promessa, você pode querer, mas Ele continua firme com as promessas dEle sobre a sua vida. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é fiel. O que Deus tem falado aqui nesta noite, irmão, porque que Deus colocou no meu coração. Eu orei, eu consagrei a Deus a minha vida, para estar pregando aqui nesta noite, aleluia, porque nada de mim, vocês não precisam preocupar que eu não tenho nada, mas a palavra de Deus que Deus mandou eu pregar, é o Deus que tem compromisso com a igreja. Deus é fiel. Deus te prometeu, Ele vai fazer, aleluia. Quem sabe lá no seu lar as coisas não estão muito bem, e você tem promessa de Deus até hoje, você está dizendo, olha, as promessas de Deus ainda não chegou sobre o meu lar. Esta noite Deus toma conta da sua casa, toma conta da sua vida, toma conta da sua família. Porque Deus é fiel, Deus Ele é poderoso. Eu sei, irmãos, aleluias, com uma coisa, aleluia, não precisa querer desistir, não precisa tomar os seus próprios caminhos, mas procura, esforça-te,
aleluia, em obedecer a palavra de Deus. Esforça-te você, aleluia, entregar a sua vida totalmente a Deus e dizer: eis-me aqui, Deus. Que Deus continua com as promessas sobre a sua vida. Não precisa desistir. Sabe por quê? Deus te ama. Deus ainda continua com as promessas. Quem sabe você está pensando aqui, né? Eu estou pregando aqui, aleluia, você está pensando: olha, pastor, na minha casa não tem condições. Você às vezes quer culpar a sua esposa quer culpar você, mas eu quero dizer, aleluia, Deus, Ele é fiel para mudar a sua história. Deus é fiel para mudar a sua história. Ainda que ele precisa fazer justiça devida, mas Deus continua fiel. Deus continua falando, despertando a igreja dele, para que possamos estar de pé, servindo a Ele de todo o coração e de toda a alma. Aleluias. Porque ainda que Deus permita que algo aconteça sobre a nossa vida. Eu não estava dentro do que eu estava para pregar. Mas se o Espírito Santo de Deus faz eu lembrar, é porque tem pessoas aqui que precisam de ouvir o que Deus está falando comigo. Eu me lembrei aqui da minha irmã, ela tinha 30 anos de crente, e meu cunhado não queria nada com Jesus. Hoje já tem uns 60 anos de crente. E meu cunhado, o pastor Eli, não queria nada com Jesus. E ela tem um filho, e aquele filho já mais ou menos aproximadamente uns 12 anos, o meu cunhado ia para os campos de futebol com ele, ia para os lugares, para as festas mundanas com ele, e de noite eu estava na igreja com a minha irmã, e um dia a minha irmã chegou para ele e disse: ô André, tem uma coisa errada na sua vida, meu filho. Se você quiser acompanhar a mamãe para ir para a igreja, é só igreja. Se você quiser acompanhar seu pai para as coisas do mundo, é seu pai. Quando foi à noite, ele disse: não, mas eu vou para a igreja com você. Mas tem uma coisa, e passado alguns dias, a minha irmã não viu mudança no meu cunhado, então ela mudou a oração. Ela pedia a Deus para salvar o marido dela, que ela via as irmãs ir para a igreja, com os esposos, e ela ia sozinha. Um dia ela mudou a rotina da oração. Ela disse: Deus, ó Deus, permita que meu esposo passe no vale da sombra da morte, mas eu quero que ele vá lá para a igreja e senta lá no banco para ouvir e adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Sabe o que aconteceu, irmãos? Passado mais ou menos uns 3 dias, 5 dias, meu cunhado foi parar lá na UTI. A minha irmã é uma mulher de fé. E aquela minha irmã então viu o meu cunhado lá na UTI. E ela falava assim: não preocupe, ele está passando no vale. Deus não vai levar ele, porque eu quero ver ele lá na igreja servindo a Deus juntamente comigo. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a você, meu irmão, não preocupa, não culpa seu esposo, meu irmão, não culpa a sua esposa, mas eu quero dizer a você, aleluia, eu não estou mandando você fazer a oração que a minha irmã fez, que você vai dizer: esse pastor é louco,
mas não sou louco. Ela sentiu no coração, aleluia. Ela amava meu cunhado, mas ela queria ver meu cunhado lá dentro da igreja, aleluia. Mas eu quero dizer a você, minha irmã, a você, meu irmão, aleluia, que Deus possa fazer a justiça, que Deus possa trabalhar, aleluia, mas a mudança no seu lar vai estar permanecendo, porque Deus te ama. Pode fazer oração, pastor? Pode fazer oração? Irmãos, fique com esta palavra no seu coração nesta noite. Eu quero dizer aos irmãos, foi o que Deus colocou no meu coração. Eu pedi para Deus, não deixe eu falar nada mais, nada menos do que o Senhor tem a falar. Porque eu estou pronto a obedecer a tua palavra. Eu estou pronto para fazer a sua vontade. Então eu quero convidar a igreja, vamos se colocar assim em pé.